praticamente todos os dias nós temos os episódios daquela disputa entre Dória-Bolsonaro, Bolsonaro-Dória, enfim, mas com alguns avanços importantes, pelo menos no que diz respeito a nós, nosso interesse, que é a questão de vacinas. E hoje, mais uma vez, nós tivemos um evento no Palácio dos Bandeirantes, já colocando datas aí para a chegada de insumos para a expansão da fabricação da Coronavac aqui em São Paulo. Quem acompanhou os desdobramentos desta reunião, que envolveu o embaixador do Brasil, o embaixador da China aqui no Brasil, junto em uma reunião com o governador de São Paulo, foi a repórter Mayra de Jaime, que está conosco aqui ao vivo. A Mayra, boa tarde para você. Tudo bem, Mayra? Boa tarde, Cris. Ih, peraí, que seu microfone não está funcionando. Peraí que a gente vai ajustar o microfone da Mayra. A rádio ao vivo é isso mesmo, de vez em quando acontece essas falhas. Agora sim a Mayra fala com a gente. Tudo bem, Mayra? Tudo bem, boa noite, Cris, Luana, Cláudio, boa noite a todos os ouvintes. Seguinte, gente, então um lote com 5.400 litros de insumos chineses para a produção da Coronavac deve chegar aqui no Brasil até o dia 3 de fevereiro, então quarta-feira da semana que vem. Com esse material vai ser possível produzir 8.600.000 doses no Instituto Butantan, só que esse processo leva em torno de 20 dias. A liberação de um segundo carregamento com mais 5.600 litros ainda está em processo ali de aprovação na China. O restante do material acordado com a Sinovac, suficiente para a produção de 40 milhões de vacinas, chegará aqui no Brasil até abril. E também há a possibilidade de comprar mais 54 milhões de doses, só que isso ainda depende da manifestação do governo federal. O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, disse que enviou um ofício ao Ministério da Saúde pedindo logo esse posicionamento. Enviei ofício solicitando essa manifestação para que nós possamos planejar essa produção. Quer dizer, o quanto antes houver essa definição, o quanto antes iniciamos esse planejamento e o quanto antes traremos essas vacinas para o Brasil. E a liberação, desses insumos já tinha sido anunciada ontem pelo presidente Jair Bolsonaro pelas redes sociais. E hoje o governador João Dória realizou uma reunião online com o embaixador da China e voltou a dizer na coletiva de imprensa que essa liberação é uma conquista de São Paulo e do Instituto Butantan e não do governo federal. O relacionamento cultivado com a China, com a Sinovac, com o governo chinês, com as liberações, sempre foram conduzidos pelo governo do Estado de São Paulo e pelo Butantan. Nunca houve nenhuma interferência, nenhuma relação, principalmente para ajudar, do governo federal. O embaixador chinês, que é o Yang Woming, ele também participou de forma remota da coletiva de imprensa lá no Palácio dos Bandeirantes, confirmou a liberação dos insumos, disse que apoia a parceria, que a China apoia a parceria entre o Instituto Butantan e a Sinovac e destacou que não há nenhuma questão política envolvida na liberação dos insumos. Em relação à autorização para a exportação de insumos da vacina, se trata de uma questão técnica e não política. A parte chinesa está disposta a manter comunicações com o governo federal do Brasil, com o governo estadual de São Paulo e apoiar em conjunto a parceria entre Sinovac e o Butantan. E eu questionei o governador hoje, o doutor Dimas Covas, principalmente, sobre a produção nacional da Coronavac, sem a gente depender dos insumos importados. Porque a fábrica que está sendo montada para isso fica pronta em setembro. Só que demora ainda para ela entrar em operação e, segundo o doutor Dimas Covas, isso só vai acontecer no ano que vem. Ainda tem que treinar os profissionais, preparar os equipamentos, todo aquele processo de transferência de tecnologia para que a gente possa fazer a desativação do vírus exatamente da maneira que é feita na Sinovac, no laboratório chinês. E enquanto isso, sem dar muitos detalhes, o doutor Dimas Covas disse ali, ele sinalizou que o Butantan busca parceria já de outras vacinas. Quer dizer, nós estamos levando em consideração essa vacina. Pode ser que a gente tenha outras vacinas, tá? E o Butantan tem outros projetos em andamento, que possivelmente também possam vir a dar uma resposta adequada a essa epidemia no segundo semestre. Ele foi meio misterioso, Ele até falou, Mayra, vou te deixar curiosa e
falou isso, né? Então parece que o Butantan está ali conseguindo novas parcerias para a gente ter outras vacinas, né? E só para finalizar, mais uma informação, daquelas 4 milhões e 100 mil doses referentes ao segundo pedido emergencial feito pelo Instituto Butantan à Anvisa, 900 mil já foram entregues para o Ministério da Saúde e hoje, então, o Dr. Dimas Covas disse que o restante vai ser entregue a partir dessa sexta-feira. Valeu, Mayra de Jaime ao vivo conosco aqui nos bastidores do Poder, mais um passo aí da Coronavac, né? Eu acho que fica aí, acho que a gente pode sacramentar, né? A questão lógico que houve muito entendimento diplomático aí de parte a parte, mas acho que todas pelo menos publicamente ali, todo mundo cravando que a questão é técnica e que as coisas estão encaminhadas, finalmente encaminhadas. A questão é técnica, mas ela é conduzida por políticos que fazem política o tempo todo. Acho que a gente nem tem que entrar no mérito de quem ganha ou quem perde com essa negociação toda. O que importa é que o Instituto Butantan começa a abrir o leque de negociação com outros fornecedores e com outras vacinas. É importantíssima essa informação, porque eu acho que o Brasil corre o risco, né, ao demorar fechar mais esse acordo para garantir as 100 milhões de doses, não pagando, não fechando, a gente corre o risco de ir para o final da fila de novo, como já aconteceu com a negociação com outros fornecedores de vacina. E a gente corre o risco, vou reforçar, de ter que paralisar a nossa campanha de vacinação por falta de vacina. É claro que é um bem que o mundo todo precisa e quer nesse momento e os preços vão subir. Se a gente não efetivar negociações, se a gente não pagar, além de reservar as doses, vamos ficar para o fim da fila. Então, alguém tem que fazer alguma coisa, essas negociações têm que avançar de alguma forma. Tomara que o Instituto Butantan tenha sucesso também nessa tentativa de negociação com outros laboratórios. Hoje, o Supremo Tribunal Federal ouviu da Anvisa mais um sinal vermelho para a Sputnik, dizendo o que a gente já sabe, que uma vacina que não passou por fase 3 em território nacional não vai ter o uso emergencial liberado por aqui. Não é assim que funciona, que era uma das apostas agora, a Sputnik, que é a vacina russa. Então, vamos ver, né, os próximos passos. O que a gente espera é que eles negociem, comprem mais vacinas, para a campanha nacional não parar. Nesse momento, o Brasil tem, segundo um levantamento que está sendo feito com as secretarias de Estado de Saúde, 869 mil vacinados. 869 mil vacinados. É muito bom o resultado por enquanto, mas se acabar a vacina, não adianta nada, né? Bom, sobre essa questão, essa briga política aí, eu acho tudo muito patético, né? A gente assistiu o governador do estado envolver inclusive um embaixador de um outro país nessa brigalhada política. Eu acho isso o fim da picada. Eu acho que não há nem como qualificar que assim é uma coisa tão primária, a tentativa de aproveitamento político, de obter ganhos políticos eleitorais com isso, com vacina, com pandemia, que é uma coisa que não dá nem merece ser comentado, né? E tudo isso nasceu de uma iniciativa do próprio embaixador, coitado, se meteu num imprensado, né, esse embaixador da China. Por quê? Quando ele procurou se informar junto ao seu governo e alegremente mandou por escrito, inclusive, né, uma correspondência, uma carta, não tem aqui no documento, estou com ele aqui, não tem uma classificação se é ofício ou se é carta, mas é um texto por ele assinado, dirigido ao ministro da Saúde do Brasil, comunicando que, dando continuidade a uma conversa que os dois tiveram no dia 21 do mês corrente, isso é o que diz o embaixador. Aproveito para informar que a exportação ao Brasil do novo lote de 5.400 litros dos insumos da Coronavac acabou de ser autorizado pelos órgãos competentes da China. Espera-se que sua chegada ao Brasil ocorra nos próximos dias. Essa foi a comunicação, e aí vem outras coisas mais e tal, mas essa basicamente foi a comunicação do embaixador ao governo federal. E o presidente da República, enfim, também com muito... como é que se diz, com o mesmo otimismo do embaixador chinês, divulgou essa informação.
É informação que foi reiterada, a divulgação reiterada depois pelo próprio ministro Pazuello, etc. Não se trata de disputa, se trata de informação, né? É basicamente isso. Eu acho isso tudo muito triste, né? Tudo muito triste. E o pior é que as pessoas, a população de todos os lados, de todos os atores que tentam o aproveitamento político dessa situação, pensa que o povo é bobo, é otário, que vai se deixar levar por esse tipo de manobra, né? Olha, é só verificar as próximas pesquisas de opinião, né, sobre esse assunto ou sobre intenção de voto para presidente. Você vai ver que o povo, de fato, as pessoas estão cada vez mais informadas e prevenidas com relação a políticos oportunistas, seja de onde forem, de qual tendência a que pertençam, né? Isso não importa muito, né? Isso é uma coisa é um traço, infelizmente, comum à classe política brasileira. O fato é que, de tudo isso que a Mária nos trouxe, o relevante mesmo que ela nos trouxe foi as boas notícias sobre as próximas chegadas de insumos, etc. e tal, que isso sim é que nos interessa, é o que importa, né? Vai continuar acontecendo o que sempre aconteceu nas relações ou na existência do Instituto Butantan. O principal, talvez único cliente do Instituto Butantan é o Ministério da Saúde. Vai acontecendo. O Ministério da Saúde é quem está pagando essa conta. Certamente por isso o embaixador da China fez a comunicação da boa notícia ontem, da boa nova, ao ministro da Saúde, porque é o governo federal que paga a conta, né? Então, enfim, E outra coisa, também isso não é relevante, né? É o Brasil, né? Você não assiste, você não vê por aí afora, nem mesmo na imprensa brasileira, né, que é tão né, que se posiciona claramente nessas questões, mas nem aqui você vê referências ao fato de que na França a província o pessoal da Provence tem iniciativas para obtenção de vacina, não sei aonde, não tem disputa, né? Quando a gente se refere à questão do coronavírus ou da vacinação num país como a Inglaterra, como a Espanha, a gente não diz assim, olha, os espanhóis da Andaluzia tomaram a frente. Não existe isso, é a Espanha, né? É a França, é o Reino Unido, são os Estados Unidos. Não há essa tara que a gente verifica aqui em alguns políticos de tentar dividir o Brasil, entre aqueles que de um lado e de outro, né, antecipando campanha eleitoral. Olha, é uma tristeza isso, né? Só não é mais triste porque, afinal de contas, estamos todos vacinados contra esse tipo de oportunismo, né? A gente percebe também que o Brasil avança no ponto de vista da imunização, né? Agora com um pouco mais de 800 mil imunizados, né, no Brasil, 800 mil vacinados. Estamos falando, se a gente considerar apenas a primeira vacina que começou a ser aplicada aqui no Brasil, que é a Coronavac, né, são 800. Isso aí é 1/3 das vacinas a serem aplicadas daquela primeira leva de Coronavac. Se com esses 800 mil, o Brasil já é o 5º país no mundo que mais vacina a sua população. Se você considerar, por exemplo, os dados de vacinação na América do Sul, o Brasil responde por quase entre 70% e 80% de todos os vacinados no continente sul-americano. Mesmo considerando que a Argentina começou a vacinação com a vacina russa há um mês atrás, mesmo considerando que o Chile também começou antes do Brasil e outros países da América do Sul. Se você somar tudo, eu tenho até aqui a fonte para citar, se você verificar tudo, o Brasil já responde por quase 80% de todos os vacinados no continente. É o 5º país, como eu disse, que mais vacinam pessoas, né? A gente continua perdendo para Estados Unidos, que é o país que até hoje vacinou mais pessoas, Reino Unido, temos proporcionalmente o país que mais vacinou, na verdade, foi Israel, que embora pequenininho e tal, mas mandou muito bem, né? Enfim, tomou providências na proporção dos seus moradores, e o Brasil vem em 5º lugar. Então, assim, logo, com essas vacinas, temos
depois as 2 milhões de doses de Oxford, tem essas 10 milhões de doses de Oxford que estão sendo aguardadas para o início do mês, tem mais essas também no início do mês previstas do Butantan. Enfim, a gente vai avançando, eu não tenho dúvida nenhuma que mais aí uma semana, né, se tanto, o Brasil já estará entre os 3, 4 países que mais vacinaram a sua população. Ainda não será suficiente para considerar o nosso país imunizado, livre dessa doença, mas estaremos avançando com toda certeza, porque esse é um esforço de todos. A gente assiste agora a uma iniciativa muito interessante, elogiável sobre todos os aspectos, de indústrias se prontificando a importar 11 milhões de doses, acho que é esse o número, o Cris pode me corrigir, são 11 milhões de doses, metade delas a ser 33 milhões, Cláudio, eles estavam negociando. Metade para o setor produtivo e metade para o SUS. O problema é que a AstraZeneca e o fundo de investimento BlackRock afirmaram agora há pouco que não vão vender as vacinas para o setor privado. O laboratório disse que todos os entendimentos continuam sendo válidos diretamente com o setor público e organismos internacionais, mas neste momento não tem condição de fornecer 33 milhões de doses para a iniciativa privada, né? Era um conglomerado ali de empresários que estavam tentando negociar essas doses. Mas é provável que eles consigam com outras vacinas. Há tantas opções que surgindo, né, de produção de vacinas. São 200 iniciativas de países e laboratórios desenvolvendo suas vacinas. Eu não tenho dúvida que eles conseguirão. Eu acho que é um esforço legal, é uma contribuição muito importante, é um sinal muito importante. Isso pode abrir caminho, inclusive, para outros setores do campo privado tentarem algo semelhante. Ou mesmo, assim, se não tem condições de comprar diretamente, pode comprar através do governo, né? Põe o dinheiro na mão do governo, o governo vai lá e compra. Não tem nenhuma dificuldade em relação a isso. Financiamento privado para vacina seria ótimo, né? Eu e a Mayra, a gente estava fazendo uma conta aqui para saber quantas doses a gente tem no momento para vacinação no Brasil, né, Mayra? Quantas pessoas o Brasil tem capacidade de vacinar hoje, antes da chegada desses insumos, das novas doses? E aí a Mayra fez a conta. Mayra, vai lá. O que faz grande diferença nessa conta é que as vacinas de Oxford a gente pode considerar 2 milhões para 2 milhões de pessoas mesmo, porque a outra dose é só daqui 3 meses. Então a gente tem uma perspectiva de chegada logo, né? De agora 8 milhões. Exatamente. Agora as da Coronavac a gente precisa dividir ali por 2, porque metade, um pouco menos da metade, na verdade, vai ser reservado para a segunda aplicação, que tem que ser em 21 dias. Então a gente tem 2 milhões da vacina de Oxford, da Coronavac 6 milhões foram aprovadas, as que vieram prontas da China, e a gente tem também 900 mil desse segundo pedido de uso emergencial que já foram entregues para o Ministério da Saúde. Então seriam 3 mil e 900 eu falei, né? 3 milhões e meio, mais 2 milhões, mais 5 2 milhões e meio, mais ou menos. Isso, 5 milhões e meio de brasileiros podem ser vacinados nessa primeira fase, antes da chegada de mais insumos. A gente só fez essa conta para mostrar para vocês que hoje 869 mil brasileiros foram vacinados e dá para chegar a 5 milhões e meio. E o ministro Pazuello já falou que o Brasil tem capacidade para vacinar 1 milhão por dia. Claro que a gente não tem nem 10 dias de campanha, as doses foram distribuídas, a logística está sendo desenhada, mas dá para acelerar esse bonde, né? Se a gente está com 869 mil vacinados em quase 10 dias de campanha, e a partir daqui, a gente chegar a vacinar 1 milhão por dia, 5 milhões e meio de doses daria nem para uma semana de campanha aí pela frente. Menos de uma semana o Brasil terminaria essa primeira fase. O Brasil já fez melhor, né? Já fez melhor. O Brasil chegou a vacinar 10 milhões de pessoas no fim de semana. Nossa. Então, assim, não há essa... Eu, de fato, eu tenho dificuldades de compreender essa como é que eu diria, não digo demora, né, mas esse ritmo. Eu acho que é um ritmo muito aquém das possibilidades e da experiência que o Brasil tem, da expertise, exatamente nessa questão da vacinação. Eu só para completar a informação que eu falei antes, né, que é da plataforma Our World in Data, apontando o Brasil como já está no 15º, ontem, né, estava no 15º lugar dos países, entre os países mais imunizados, mas já estava também em 5º lugar
entre aqueles que desde o dia 17, que foi o início da imunização aqui no Brasil, desde o dia 17 para cá, o Brasil é o 5º país que mais imuniza. Perde para Estados Unidos, Reino Unido, Índia e Israel, evidentemente, porque esses países estão, né, bem largaram na frente e continuam na frente, bem à frente. Mas logo chegaremos lá. Cláudio Humberto, desculpa te interromper. Essa quantidade de doses que a gente vê aplicou até hoje, esse 869 mil, não representa nem 1% da população ainda. Então, vamos em frente, né? Vamos acelerar. Agora, tem muita coisa que precisa ser ajustada, inclusive no sistema do Ministério da Saúde, estados relatando que estão com dificuldade de registrar as doses, e isso é muito complicado no momento em que a gente vê gente furando fila, doses sendo roubadas, né? Uma série de denúncias no país inteiro. Se não tiver pulso firme para registrar... Enfermeira trabalhando contra, né? Enfermeira trabalhando contra. Não tiver pulso firme para registrar e para cuidar da logística nesse momento, aí vai ficar difícil, né? Chegar a 1 milhão de doses, 10 milhões de doses por dia de vacinados no Brasil. Mas a gente também, vamos ter um pouquinho de paciência também, que é mais ou menos como trocar a roda do carro com o carro andando, né? Porque é uma coisa a gente colocar em prática um plano nacional e toca o barco num processo de vacinação em massa, com tudo organizado, as vacinas já estabelecidas, e a coisa está indo, lógico, pode ser muito mais rápido, mas também as vacinas tem lugares que estão chegando de forma mais lenta, enfim, mas tem que ser mais rápido, como vocês Mas na primeira fase, assim, eu estou falando como leigo, né? Mas para mim é tão óbvio. Na primeira fase foi o pessoal da área de saúde, por exemplo, né? Teve outros segmentos, mas a área de saúde. E aí, assim, o governo sabe exatamente quantos hospitais tem, né? Nesses hospitais, quantas pessoas estão habilitadas ou têm direito a tomar essa vacina na primeira fase. Qual é a dificuldade de pegar um isopor, botar aquela quantidade de vacinas e mandar para o hospital? É verdade. Não, você viu qual é a dificuldade? E em se tratando de um hospital, qual é a dificuldade daquele hospital de aplicar 30, 40, 100, 200 vacinas no mesmo dia? Eles aplicam... Qual é a quantidade de injeção que esse povo aplica todos os dias nos seus pacientes? É muito mais do que isso. É super rápido. Né? Entendeu? É isso que eu não consigo entender. E aí você vê lá o segundo dia de vacinação no hospital das quantas? Segundo dia? Sabe? Eu, de fato, não consigo entender, não. É de perder a paciência, porque entre a agulha e o braço tem um monte de gente, né? E um monte de gente também querendo aparecer, querendo segurar a caixa, querendo tirar foto. Assim, terrível, infelizmente. As pessoas não entendem que cada minuto que passa sem uma vacina, uma pessoa que podia ter recebido uma vacina, pode morrer se você ficar enrolando, se a gente demorar para comprar, se a gente demorar para distribuir, se a gente demorar para vacinar. Hoje, a gente vai mostrar no Jornal da Band que a média de mortes por dia no Brasil está em 1.055, é a maior desde o começo da pandemia. A gente superou o primeiro pico. A situação hoje no Brasil é mais grave do que a gente teve em julho. Hoje. Não parece, né? Mas é isso que o Brasil está enfrentando nesse momento, um número muito acelerado de casos e de mortes. E cada minuto sem vacina pode significar a morte de um paciente. As pessoas têm que entender isso. Se essa campanha não acelerar, é isso que a gente está assistindo. Um agravamento da crise no Brasil que parece um bonde desgovernado. Não sabe para onde vai. Então, tem que acelerar essa campanha. É urgente. A gente não está falando de quem vai brilhar e quem vai ganhar e quem vai perder. A gente está falando em salvar vidas. Mas não é fácil, né? Não é fácil. Agora, eu vi hoje uma notícia uma decisão da Justiça do Amazonas mandando suspender a distribuição das vacinas a serem aplicadas aos amazonenses. Eles suspenderam o recebimento das doses de Oxford, por exemplo, porque justamente por causa desses problemas que tem pintado por lá. Simplesmente não, por isso. Que problemas? Os problemas dos fura-fila? Um deles. Bom, pelo que eu saiba, em Manaus foi meia dúzia de casos, se tanto. Prenda os meia dúzia, entendeu? Meta na cadeia, abra processo, puna. Agora, essa é a mania brasileira. É impressionante isso. Aqui no Brasil tem uma obra qualquer que é fundamental para a melhoria da qualidade de vida da população. Aí tem lá uma irregularidade para a obra. E aí fica anos a obra parada. Não é? Dá um processo de pandemia neste país, um processo absolutamente assustador de pandemia. Essa pandemia adquiriu contornos apavorantes no caso do Amazonas. E aí está o juiz lá, para tudo. Parar o quê, meu amigo? As pessoas estão morrendo. Não é? Essas vacinas são particularmente eficazes, né, em casos de pessoas já, pelo que eu entendi, de pessoas já doentes.
né? Então tem que se aplicar essa vacina, não tem que parar, não tem que paralisar nada. Né? É por isso que eu fico muito reticente, fico até como cidadão preocupado, né? Quando justiça se mete nisso. Justiça não tem que se meter. E se não estiver em concorrência com a compra para o SUS, se não estiver concorrendo com o governo brasileiro, não há por que isso se tornar um problema. Então, tomara que eles também consigam correr por fora para proteger mais gente, porque o Brasil, infelizmente, ainda está no ranking internacional com números absolutos muito altos, muito assustadores, e a gente tem que parar essas mortes. Parar as mortes tem que ser prioridade. Essas foram condições impostas pelo governo. O governo concordou com a importação desde que metade fosse doada ao SUS e que os imunizados nas indústrias não tivessem que pagar pela vacina, que a vacina fosse gratuita e que houvesse algum tipo de registro, de controle, tipo cartão de vacina como aquele do SUS, né? Foram essas as condições do governo, mas, enfim, os fornecedores é que não toparam o negócio. Mas eu não tenho dúvida de que eles vão conseguir viabilizar isso de outras maneiras, né? Até porque é necessário mesmo, eu acho, né? Afinal de contas, cada vacina que venha a ser produzida que eu digo, providenciada, né? Pelo setor privado, será uma pessoa a menos a demandar o setor público para tomar a vacina do SUS. Só aí eu acho que já justifica. A outra iniciativa de laboratórios era para vender a vacina. Aí sim é uma coisa mais complicada, porque, afinal de contas, os laboratórios iam furar a fila, digamos assim, do fornecimento mundial de vacinas, pagar um preço, né, qualquer preço que se pague, havia uma grande chance de ganhar dinheiro com isso, né? Porque hoje em dia tem gente que paga qualquer valor por uma vacina, né? E eu não estou me referindo lá aos 200, 300 reais que esses laboratórios faturaram cobrando do teste para detectar a Covid-19, né? Eu estou falando de vacina. Então, assim, o cara cobrar, esses laboratórios cobrassem 500 reais, 1.000 reais, 2.000 reais, quanto cobrasse ia ter gente que ia pagar tranquilo, alegremente, eu não tenho dúvida disso. Mas aí já seria uma coisa mais complicada mesmo, porque seria tirar vacina do pobre para dar a quem paga.